Então vamos continuar, né? Não me deixa sozinho não, pessoal. Vamos ficar aí até o final. Eu quero ouvir de vocês a série de colocações e dúvidas, porque esse texto, essa parte do conteúdo é a mais empolgante. Então eu sei que vocês têm muito conteúdo, muita bagagem, muita coisa que vai poder acrescentar aí nessa discussão, nessa temática que trata sobre direitos fundamentais, e agora nós estamos tratando sobre o direito à igualdade, né? Então estamos ainda tratando do caput do artigo 5º, falamos da igualdade formal, né? Todos sendo tratados de forma igual. Estamos focando agora na igualdade material. E eu queria tratar com vocês nesse momento, por exemplo, um assunto bem interessante, que é a súmula número 683 do STF, se eu não me engano. Isso, do STF. No qual vem estar dizendo que o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, parágrafo inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Né? Então, a restrição à idade em concurso público só é possível se a atribuição, se a natureza do cargo exigir. Fora isso, não há justificativa nenhuma para a limitação. Né? Então, esse tema constitucional já enfrentado pelos nossos tribunais e simulado lá na súmula 683. Outra situação interessante é o que o STF também já considerou no julgamento da ADPF, no julgamento da ADIM, número 5.617, que trata sobre a promoção da igualdade de gênero como estímulo a candidaturas femininas e repartição do fundo eleitoral. Né? E para incentivar a participação de mulheres, ele também definiu, né, na mesma fração mínima de candidatura das chapas, também o percentual dos recursos direcionados às candidaturas. Né? Então, aí uma forma de trazer as mulheres à participação política, incentivando também o fracionamento dos recursos eleitorais com essa finalidade. Então, aqui nós vamos ter várias situações, lógico que vocês vão estar aí, nós vamos estar pesquisando outras, né? Outras situações, e vamos estar crescendo nesse rol de situações que o nosso legislador e o nosso judiciário brasileiro já considerou interessante nessa situação de distinção ou diferenciação ou tratamento diferenciado de pessoas ou de situações em que, né, se busca uma igualdade material entre a população, entre as pessoas. Né? Então, nós vimos com relação a gênero, vimos com relação à raça, vimos com relação até mesmo à entrada, né, a inserção das pessoas dentro de concursos públicos. Então, continuando, né, nós podemos tratar agora do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade está no artigo 5º, no inciso 2. Né? Ainda no inciso 1, antes de passar, nós podemos dizer que homens e mulheres são iguais, tratando ainda do princípio da igualdade, em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, dá aí a ideia, nós já sabemos, uma norma de eficácia, né, que nós temos a aplicabilidade imediata, mas ela pode ser restringida aí, essa igualdade nos termos dessa Constituição, ok? Então, o inciso 2 vai tratar que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Então, aí, um princípio que trata que vem justamente do nosso Estado de Direito. Então, o princípio da legalidade é o princípio motriz, né? O fundador, pedra fundamental desse Estado de Direito. O Estado de Direito que é baseado no princípio da legalidade. Então, só a lei que poderá inovar na ordem jurídica, criando obrigações e deveres para o povo. O único que vai poder obrigar ou restringir a minha liberdade, ou vai estar me obrigando a fazer alguma coisa, ou me deixando que eu faça alguma coisa, ou é a lei, né? Somente a lei pode fazer isso. Qualquer atitude de governo que esteja fora da lei, ela é considerada ilegal dentro do nosso. Esse termo ilegal é muito utilizado por todos nós, né? Na medida em que a lei é a legítima limitadora da liberdade. Para o Estado, a lei rege a liberdade positiva, ou seja, o Estado ele só atua baseado na lei.
Sem uma lei que regulamente a atuação do Estado, ele não vai poder fazer nada, já que o nosso Estado é um Estado de direito, lógico que, fundamentado na lei, ele pode atuar. Já nós, particulares, a lei disciplina a nossa liberdade negativa, ou seja, se a lei não me restringe, eu posso fazer qualquer coisa, não é isso? Então, quando eu estou com o meu automóvel na avenida e eu quero estacionar, eu observo logo as placas ao meu redor. Se não tem nenhuma placa dizendo que é proibido estacionar ali, o que que eu entendo? Que eu posso, né? Então, esse é o princípio que rege a legalidade negativa, ou melhor, a liberdade negativa dos particulares. Posso fazer qualquer coisa desde que a lei não me restrinja, não me proíba. Já a administração pública, ela vai atuar com a liberdade positiva, só vai poder fazer algo, lógico, se for lícito fazer, se a lei o autorizar. Então, assim vai estar, essa é a principal diferença. Então, nós podemos dizer que a lei em sentido formal é definida pelo procedimento de sua formação, isto é, nessa concepção, a norma que foi fruto do processo legislativo definido nos artigos 59 a 69 da Constituição. Por exemplo, a lei é o que? A emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo, resolução da Câmara e do Senado. Então, isso tudo é lei em sentido formal, né? Mas nós temos também a lei em sentido material, que não se leva em consideração aqui o procedimento legislativo, mas o conteúdo da norma. Tradicionalmente, a doutrina identifica duas características do conteúdo de uma lei ideal. Então, para ser lei, ela tem que ser geral, isso é, o potencial para atingir um quantitativo indefinido de pessoas, e ela tem que ser abstrata. A lei não deve tratar a priori de uma situação concreta, mas trata de situações hipotéticas, né? Então, isso vocês estudaram lá na introdução ao estudo do direito, né, em qual nós vimos o que é a lei, né? A lei tem caráter geral e ela ainda tem um caráter de abstração. Lei em sentido material trata disso, né? Já em sentido formal, lei é uma dessas espécies aí que obedeceu o procedimento legislativo, que está descrito no artigo 59 a 69 da Constituição e se enquadra em uma dessas espécies de lei. Emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decreto legislativo e resoluções da Câmara, certo? Então, nós temos uma súmula vinculante, número 44. Toda vez que eu falar súmula vinculante, vocês já sabem que é do STF. Só o STF pode produzir súmulas vinculantes. Súmulas tem em cada um dos tribunais, produzem as suas próprias súmulas. O que é a súmula, né? A súmula é uma consolidação de um entendimento sobre determinado assunto, né? Que faz com que fique vinculado o próprio tribunal que a produziu, né? Então, quando forem julgar, eles observam lá o que o entendimento sumulado, o entendimento já consolidado sobre determinado assunto. Então, a súmula vinculante, essa que vai, como o nome já diz, vai vincular todos os tribunais e também a administração pública, ela só não vai vincular o poder legislativo, né? Porque eles têm autonomia legiferante. Então, a súmula vinculante número 44, que trata sobre o princípio da legalidade, vai dizer que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a concurso público. Então, o que é o exame psicotécnico? O exame psicotécnico é aquele que vai apurar as capacidades mentais, né, as habilidades daquele candidato para determinado cargo. Então, só por lei tem que existir uma lei que vá definir que a sujeição a esse exame psicotécnico é uma condição para habilitação no cargo público. Então, é um princípio da legalidade, né? Só vai poder haver restrição a participação de qualquer candidato se houver lei que determine isso. A súmula número 14 não é vinculante, né? A súmula número 14 vai dizer que não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Então,
Mais uma vez, ato administrativo não restringe liberdade. Ato administrativo, a única espécie de que vai emanar, a única forma, melhor dizendo, que vai restringir qualquer situação, qualquer postura, qualquer forma de atuação é a lei. O único que pode restringir liberdades é a lei. Então, esse é a legalidade no sentido formal, né? Então, sobre isso, eu acredito que a gente já enfrenta esse tema e a gente abre também, mais uma vez, para questionamentos mais a seguir, certo? Então, podemos falar agora do direito à vida, né? Já estamos caminhando para o final. O que é o direito à vida? O direito à vida, na concepção liberal clássica, é a preservação da existência biológica. Numa perspectiva mais contemporânea, implica também o direito a uma vida saudável. Então, o direito à vida, que está garantido aí no caput do artigo, ainda do artigo 5º, vai dizer que todos são iguais, né? Garantindo sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, inviolabilidade do direito à vida. Então, nessa concepção, o direito à vida é a preservação da nossa existência biológica. Um reflexo imediato desse direito à vida que nós temos é a proibição que temos no país de pena de morte. Mas nós sabemos, é claro, que todos os direitos, eles são passíveis de regulamentação ou de restrição, né? Numa situação normal, é proibido a pena de morte no Brasil. Mas, no entanto, todavia, né, em situações excepcionais, declaração aí, por exemplo, de guerra declarada, é admitido a pena de morte nessas situações. Então, lá no artigo 5º, ainda no inciso 47, diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, certo? Então, a regra é que o Estado preserva a vida, a preservação da vida como direito fundamental, e é proibida a pena de morte, acontecendo, dando possibilidade apenas em caso excepcional, em caso de guerra, como o nosso texto fala. E aí o STF já enfrentou também algumas situações que tratavam sobre o direito à vida, né? Esclarecendo algumas situações. Por exemplo, o aborto de feto anencéfalo. Vocês já ouviram falar sobre esse julgamento, né? O ministro Marco Aurélio, ministro do STF, no julgamento da ADPF número 54 da sua relatoria, ele realizou uma interpretação conforme a Constituição e que veio a ter grande repercussão naquele momento. Então, ele veio a dizer que a interrupção da gestação de feto anencéfalo é fato atípico, ou seja, não se configura o crime de aborto se a mulher está gestante de um feto sem céfalo, né? Sem a sua total formação genética do seu cérebro, sem cérebro, né? Anencéfalo. Então, se ela sabe que aquela gestação vai findar-se com a morte ou o nascimento de uma criança sem vida, então, assim, é possível a sua interrupção e não se configura o crime de aborto, certo? Então, não se configura o tipo penal de aborto, como eu já acabei de dizer. Outra situação enfrentada foi a das pesquisas de célula-tronco. É constitucional, segundo o STF, o dispositivo da Lei de Biossegurança que possibilita a pesquisa com células-troncos embrionárias. E quem foi o ministro nesse julgamento foi o ministro Aires Brito, que veio a estar dizendo, né, que é possível, sim, é constitucional a pesquisa de célula-tronco. Isso trouxe uma repercussão gigantesca, né, no nosso país. Quando se tratou dessa pesquisa de célula-tronco, se falou muito sobre a segurança da vida, né? Por conta disso, as pessoas já têm uma mente, assim, bem distante, já se pensa coisas futuristas aí das mais diversas ordens,
certo? Então, quando tratamos do direito à vida, nós vamos ter uma série de vedações que nós vamos estar na próxima aula, né? Eu estou olhando aqui que o nosso tempo acabou. Na próxima aula nós vamos falar sobre algumas vedações, como a tortura, a vedação de inviolabilidade ao domicílio. Então, é bem interessante, né? Nas próximas aulas nós vamos ter muito conteúdo ainda, tá? Então, nós vamos agora para o bate-papo. Vou deixar uma atividade também para que vocês concretizem os estudos, ok?